Olá, seja muito bem-vindo ao Análise Direta. Eu sou Tabata Potti e esse é o programa de entrevistas do canal Hit Notícias. No programa de hoje, nós vamos falar sobre os 150 anos da imigração italiana no Brasil, que completou neste ano, e as influências da comunidade até os dias de hoje. Tem muita coisa para falar, então não saia daí. O Análise Direta está começando. Seja muito bem-vindo ao Análise Direta e eu te lembro que é transmitido para todo o Brasil e mais 191 países. No programa de hoje, o nosso convidado é o José de Lorenzo Messina, presidente do Círculo Italiano. José, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber. Eu que agradeço, Tabata. Vamos tentar levar aí para os telespectadores notícias importantes da Itália, do Brasil, da nossa história, né? E essa comunidade riquíssima, né? Que olha só esse dado. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o Brasil tem mais de 35 milhões de descendentes italianos. É a maior comunidade italiana fora do seu território. José, primeiro para a gente entender, né? Até chegar nos dias de hoje, primeiro nós temos que entender o início, né, dessa história. Como que foi a chegada dos italianos aqui no Brasil? Deixa eu te falar, Tabata. Tem alguns registros dos primeiros italianos no Brasil de 1600. Tem uma família que chegou junto com os portugueses no Nordeste do Brasil, em Fortaleza, família Cavalcanti. Por isso, lá no Nordeste, Cavalcanti é de origem italiana, mas isso é 1600. E representava, naquela época, só 0,2%, 0,3% dos imigrantes daquela época. Em 1860, um navio chamado Sofia desembarca no Espírito Santo. E aí começa oficialmente a imigração italiana, representando os 150 anos agora, 1864, na verdade. O que acontece? Existia uma grande necessidade no Brasil de mão de obra. Por quê? Porque tinha acabado de acontecer a lei da abolição, né? Os escravos deixavam as fazendas no interior e precisava de mão de obra. Então, fez-se uma grande chamada, um chamamento na Europa para a imigração, em especial da Itália. E aí, o que aconteceu foi uma invasão. De 1860 a 1875, mais ou menos, em 10, 12 anos, chegaram no Porto de Santos 1.200.000 italianos. Você pensa, naquela época, 1.200.000 pessoas desembarcando aqui nessa cidade de São Paulo. E esse foi o começo da imigração. O que aconteceu? Por um lado, os escravos que tinham acabado de deixar de ser escravos. Do outro lado, os italianos chegando no Brasil, chegando em São Paulo. O que acontece? Eles têm que morar em algum lugar. Onde é que eles vão morar aqui em São Paulo? Eles vão morar no lugar mais barato, na periferia da época. Onde que era a periferia da época? Eles desembarcavam lá na Moca, no Brás, no museu, onde hoje é o Museu da Imigração. Onde é que eu vou morar? Então, eles iam para o lugar mais barato, que era um alagado, chamado Córrego do Saracura. Onde é o Córrego do Saracura hoje? Fica embaixo da Praça 14 Bis, aqui na Bela Vista. Então, o que acontece? Primeiro fenômeno de miscigenação da história do Brasil. Os negros e os italianos na Bela Vista. O que acontece? Os italianos falam muito, gesticulam demais. E quando eu falo para você, olha, Tabata, vai, para você ir fazer alguma coisa. Os negros começaram a ouvir os italianos falar vai. O que acontece? A primeira escola de samba da Bela Vista chama-se Vai. Então, daí começa a nascer a história da miscigenação. Temos lá naquele bairro, nasce o Adoniran Barbosa, o nome dele original, João Rubinato, e cria-se o samba italiano. Então, esse é o início
da imigração. Aí vários vão para o interior, outros bairros de São Paulo, alguns vão para Bela Vista, os mais pobres, alguns vão para o Bom Retiro, tem muito italiano no Bom Retiro, alguns vão para Barra Funda, outros vão para Moca, e aí começa, em especial a zona leste de São Paulo, tem manifestações até hoje dessa italianidade. E quais foram os motivos que trouxeram os italianos aqui? Claro, tem N motivos, né? A busca por uma vida melhor, o que trouxe, seu José? Olha, são N motivos, né? Na verdade, na Itália, nessa época, as pessoas estavam passando fome lá, né? E aí houve uma comunicação de que, vindo para a América, não especialmente o Brasil, mas também o Brasil, você teria muitas oportunidades. O pessoal morrendo de fome lá, pega um navio em Gênova, né? A história do meu bisavô é essa, ele sai de Gênova com 10 anos de idade, 10 anos, ele veio para o Brasil para encontrar um primo, chega em Santos, o primo não aparece, ele começa a vender jornal em Santos para pagar a comida. E assim começa a vida dele, depois ele desenvolveu uma série de outras atividades. Mas é essa, assim, estava com muita dificuldade. Hoje em dia, se você vai ver como isso aconteceu, eu recentemente fui para a terra do meu bisavô, comecei a ver, e essa até é uma história curiosa, porque o meu nome é José de Lorenzo Messina, de Lorenzo separado. Uhum. O que acontece? Fui lá para a Itália, a terra do meu bisavô, que é Montemurro, na região da Basilicata, no sul da Itália. Para ir da Basilicata até Gênova, naquela época, em 1870, 60, deve ter levado semanas. Um menino de 10 anos de idade, com uma mala. Né? Deve ter pego trem, carona. E ele veio sozinho? Veio sozinho, com 10 anos de idade. Aí ele chega e vem, e lá, hoje, é difícil. Naquela época, então, era uma coisa de louco. Essa cidade onde ele originalmente nasceu foi se perdendo habitantes, hoje tem 800 habitantes, e eu fui ver o cemitério da cidade. E no cemitério eu vi vários De Lorenzo. Só que o sobrenome lá é De Lorenzo junto, e o meu é separado. Então agora eu estou até pensando em fazer um processo de normalizar o meu nome em homenagem ao meu bisavô, porque ele chegou na alfândega, chegou lá na imigração na época e devem ter mudado o nome dele. Ele era Nicola de Lorenzo junto e separaram, Nicola de Lorenzo. Então, tem várias histórias, gente que veio como carga, que não tinha direito, né? O atual presidente do Colégio Dante Alighieri, que é o Farina, ele fala várias vezes a história da avó dele, que chega como carga. Então, foi muito difícil, a gente não tem noção. Mas isso é que me moveu, no Círculo Italiano, a resgatar tudo isso. Né? A gente tem que... Os italianos, eles pensam sempre na lembrança e na esperança, né? Esses dois eixos. Então, acho que a gente tem que respeitar muito essa origem, né? Cultivar os hábitos italianos da família, da mesa, da comida, da conversa, sem deixar a intensidade das gesticulações, da oratória. Né? O italiano fala muito, fala demais. Mas aí você vai ver o sistema italiano de ensino, eles promovem provas orais. No Brasil não tem prova oral. Na Itália, prova oral para todas as matérias. Então, eles têm que, de alguma forma, se expressar e falar para passar de ano. Então, tem coisas culturalmente italianas, muito legais, que a gente podia, e a gente está fazendo isso no Círculo Italiano, aula de italiano. Acho que é um idioma tão fácil de aprender. E hoje, uma coisa que você que é, inclusive, de origem italiana, você chegar na Itália, numa viagem, sabendo alguma coisa do idioma local, é outro tipo de viagem. Com certeza. Então, a gente está também, curiosamente, está tendo fenômenos culturais aqui em São Paulo de retomada de cursos de italiano. É uma coisa impressionante. Quanta gente está
procurando o nosso curso de italiano, né? E, em especial, essa questão do turismo. Parece que depois do Covid tem uma retomada geral pela alegria, pelo viver, né? Viver mais intensamente hoje, né? O dia bom, o dia alegre. E a Itália é isso. Se você vai na Itália, numa pizzaria, não existe uma pizzaria na Itália que não tem junto música, não tem junto um palhaço, não tem junto uma mulher vestida com paetês, não tem junto você conhecer a pessoa, falar pelo sobrenome. Eu tenho uma casa na Itália, a minha família tem uma casa na Itália, e essa casa é numa cidade pequenininha, chamada Misinto, na Lombardia, no norte da Itália. Tem um bar, 2 bares, uma igreja, são 5 mil habitantes. E nesse bar tem uma senhora, que é a dona do bar há anos. Todo dia ela tem um vestido longo, ou quase longo, onde ela mostra esse espírito italiano de alegria, comunicação. O italiano é isso. Isso que a gente está tentando e estamos conseguindo aqui no Círculo Italiano de São Paulo. A gente vai fazer um rápido intervalo e na volta a gente continua o nosso bate-papo sobre os 150 anos da imigração italiana aqui no Brasil. Não saia daí. O Análise Direta está de volta e hoje eu te lembro que o nosso convidado é o José de Lorenzo Messina, que é presidente do Círculo Italiano. E o nosso assunto de hoje não poderia ser outro senão 150 anos de imigração italiana aqui no Brasil. José, os imigrantes italianos, eles foram fundamentais, né, para o desenvolvimento econômico do Brasil também. Sim. O que a gente percebe hoje em dia que foi responsável, que eles foram responsáveis, né, do desenvolvimento econômico, aqui em São Paulo, principalmente, que eles... Olha, os italianos, nós, os ítalo-brasileiros, né, tivemos papel fundamental na indústria e na agricultura em especial, né? A indústria pujante paulista, ela tem o DNA dos italianos. Tem a maior realidade industrial da época, era o Grupo Matarazzo, conhecido, né? Mas outros nomes de famílias que acabaram dando nome até aos seus produtos, né? Família Cutrali, o maior plantador de laranja do mundo. Família Ometo, o maior produtor de etanol do mundo. E assim por diante, né? Balduco, o maior fabricante de panetone do mundo. De onde vem isso? Como é que eles conseguiram e talvez as outras colônias não tiverem tanto destaque assim? Na minha opinião, e acho que sou um consenso de dizer, que é a cultura italiana. A cultura industrial italiana é muito curiosa, porque eles são muito focados. Então, o cara que faz a indústria do sabão, Matarazzo, ele era focado naquilo. Ele fazia aquilo muito bem feito. De onde vem isso? Vem de marcas mundiais hoje. A Ferrari. Por que a Ferrari? Porque o italiano ele vive e respira a Ferrari e quer o melhor carro do mundo. O italiano ele tem essa cultura de ser o melhor do mundo, né? Você pega o resultado deles nas Olimpíadas. Mais de 20 medalhas de ouro, um país que tem 1/4 da população do Brasil. Então, o italiano tem essa característica cultural de querer ser bom e melhor. E entrou num país que tinha um oceano de oportunidade, então vários se destacaram. E por isso que eles são realidades hoje, seja no comércio, no varejo. A história da minha família é curiosa também, porque meu avô, a parte paterna, se estabeleceu como comerciante de produtos italianos. Na época, eu estou falando de 1920, por aí. E aí eles viram
que existia aqui no Brasil gente com hábitos alimentares italianos começando a crescer muito, e o tomate, ele era diferente do tomate italiano. Ele era mais adocicado, um pouco menos ácido. E aí, na época, meu avô, com um primo e uma outra família aqui, resolveram, pô, vamos fazer um extrato de tomate. E aí, foram lá, pegaram uma maquininha e começaram a desenvolver, aqui no município de Jundiaí, uma pequena fábrica de extrato de tomate. E aí, eles falaram, puxa, mas qual que vai ser esse extrato de tomate? Como é que vai ser? Ah, não, vamos pegar lá da cidade originária da nossa família, que é Catânia, nessa parte paterna, no sul da Itália. Catânia, na praça principal da cidade de Catânia, tem um elefante e um minarete em cima do elefante. Ah, não, vamos levar o elefante para ser símbolo da latinha. Então, a pequena latinha da Sica, que era a marca da época, depois mudou, mas o pequeno latinha, o elefante, originalmente, era o elefante da Praça Central de Catânia. Depois, o Maurício de Souza teve uma conversa na época, isso já em 1970, 80, e puseram o jotalhão como símbolo do extrato de tomate. Mas é aí que nasce, ou seja, muitas marcas italianas também nascem de lá. Eles trazem junto a raiz não sai, né? Então, eu também, eu sou de terceira geração, mas eu tive o privilégio de ter meus pais que aprenderam italiano com os pais, que transmitiram para a gente. Eu tive o privilégio de poder ter feito uma pós-graduação na Itália e ter trabalhado em grupo italiano. E aí mantivemos essa característica italiana. E o círculo italiano é isso hoje. Você vai lá, você tem que comer bem, você tem que ter festa alegre, você tem que fazer valer a tua vida hoje, você tem que fazer italiano. E é isso que a gente está resgatando lá. E José, como que começou? Claro, você disse, né? Você nasceu com isso, né? Esses trejeitos, né? Essa personalidade que é muito enraizada mesmo em você, né? Vindo dos seus antepassados, né? A partir de que momento que te despertou em buscar mais saber sobre a sua família, sobre a sua origem, o seu interesse em resgatar, né, aqui no país, aqui em São Paulo, a cultura italiana, né, tentar mostrar para as pessoas a importância, né, de manter a tradição. Quando que despertou isso em você? Ou sempre foi natural? Eu posso dizer, eu sou engenheiro de produção, então eu tenho uma resposta racional e uma emocional. Eu prefiro falar pela emocional, não tem jeito, eu sou dessa forma. Então, o que me move, até como propósito de vida, é deixar viva nas pessoas a esperança que pode ter um dia melhor ou um mundo melhor. A questão de eu ter uma raiz forte com a Itália desperta em mim essas coisas, desperta alegria, né? Em toda a minha vida e minha carreira eu tive essa permanência dessa italianidade pelos meus pais, pelos meus avós, e felizmente sou uma pessoa que tem essa condição de manter viva essa esperança nos outros. Por isso que eu fui eleito presidente do Círculo Italiano. E aí, o que me mantém vivo é saber que ainda esse ano, ou no ano que vem, ou daqui a 2 anos, ou algum dia na minha vida, eu estarei na Itália de novo. Estando na Itália, você tem símbolos do perfume da Itália. Você tem símbolos dos homens e mulheres andando, as mulheres andando de preto quando falece alguém da família, as mulheres mais novas com vestidos espetaculares. A Itália é uma poesia andante, né? A gastronomia. Ah, tá bom, vou comer um espaguete com pomodorini, espaguete com tomate. É diferente. E é barato. Assim, você come um prato de espaguete na Itália, no almoço,
junto com uma carne, junto com um copo de vinho, são 10 euros, são 60 reais. Né? Um PF aqui é 30 reais, mas não tem aqui, sabe? Então, essas coisas vão juntando no dia a dia e eu fico com vontade de voltar. E é isso, eu quero espalhar isso para as pessoas. E é isso que te move? Você pretende voltar lá e continuar viver? Não sei se eu vou viver na Itália, mas eu sempre fico com vontade de estar lá. Uhum. E fazer essa questão da multiplicação, no senso. Quero que mais gente, mais pessoas, ítalo-brasileiros ou não, vão para lá para sentir isso. Quem desembarca em Roma de avião e vai visitar como primeiro lugar da sua estadia na Itália, Roma, nunca mais vai se esquecer na vida. Paisagens, ambientes, o chão de Roma é de umas pedrinhas pequenas chamadas San Pietrini. E a mulher engancha o salto do sapato. Aí você andando na cidade de Roma, aquelas pessoas andando, aí você para tomar um gelato, aquela pirâmide de sorvete que você se lambuza e nunca mais você vai esquecer do sorvete de pistache ou de creme que você tomou na Itália, né? O que mais impressiona é a sua paixão mesmo, os olhos que brilham, né, a falar da Itália, porque você está dizendo assim, como um puro italiano mesmo. É. Você não se considera brasileiro? Assim? Não, eu me considero, eu torço para o Brasil, Brasil e Itália. Por quem que eu vou torcer? Tem que torcer para o Brasil. Eu sou palmeirense, roxíssimo, verdíssimo. Mas essa questão de perceber isso, tem outras coisas, tem as cores italianas, né? Um dos maiores estilistas italianos, Dolce & Gabbana, se destaca no mundo pelas cores vibrantes, né? Você pega as senhoras italianas que andam nas ruas, elas estão sempre bem vestidas, né? Bem postadas. Aí, puxa vida, como elas conseguem? Elas compram na feira as roupas, os colares, acessórios, né? No círculo italiano, a gente vai resgatar forte isso agora. Nós vamos resgatar com um evento de moda novo. Quer dizer, não é a moda da alta classe, é a moda popular italiana. Local. Vão ser 4 dias de eventos onde a gente vai reposicionar a moda italiana no contexto brasileiro da moda. Incrível, José. Eu vou fazer uma pausa para você contar Sim. com mais detalhes, porque eu quero saber, né, mais sobre o Círculo Italiano, quais os eventos que vocês, né, proporcionam, promovem. E aí, na volta do intervalo, você vai saber mais com José de Lorenz Messina. Não saia daí. E nós estamos de volta com a análise direta. O nosso convidado de hoje é o José de Lorenzo Messina, presidente do Círculo Italiano em São Paulo. José, recentemente nós tivemos a visita do presidente italiano aqui no Brasil. Qual a importância dessa visita para a comunidade, né? Visto que há muitos anos um presidente italiano não vinha para São Paulo? Faziam exatamente 25 anos que não vinha um presidente da Itália a São Paulo. Sérgio Mattarella é o nome dele, é um senhor já mais sábio nas palavras e nos atos, que representa o consenso da Itália, politicamente, né? E a gente recebeu no Círculo Italiano, junto com a comunidade italiana. Simbolicamente, é muito importante receber um presidente da República, né? E para nós fazia muito tempo que não via. Isso significa o quê? Que o Brasil, e São Paulo em especial, se reposiciona como um destino dos interesses italianos. E isso para nós é muito importante, porque da nossa parte a gente retribui essa visita com ações, atos, programas em prol da Itália. Então é um restabelecimento de uma ponte entre o Brasil
e a Itália. Essa provocação e prestígio que o governo nos proporciona, o Estado italiano nos proporciona, terá uma resposta do Círculo Italiano. Nós, no dia 23 e 24 de novembro, a gente vai fazer um fórum Pontes para o Futuro, onde pela primeira vez nós vamos reunir aqui em São Paulo toda a comunidade italiana. Pô, mas o que é a comunidade italiana? A comunidade são os patronatos, as associações italianas, os restaurantes, os grupos de dança, os grupos de música, as agências de viagem, as cidades italianíssimas de São Paulo, como Quiririm, Pedrinhas Paulistas, que tem 90% de habitantes ítalo-brasileiros, Pedrinhas Paulistas, como Serra Negra, que fez agora uma réplica da Fontana di Trevi na cidade, como outra cidade que fez uma réplica do Coliseu na sua cidade. Então, as cidades, nós vamos também estar com os secretários de Estado e do município na área de turismo, o trade, as empresas ítalo-brasileiras, italianas, que estão em São Paulo. Nós vamos juntar toda a comunidade num fórum Pontes para o Futuro. Nós vamos preparar um documento no domingo, dia 24, que vai ser um documento que vai ser entregue para as autoridades italianas, em 13 áreas de atuação: turismo, moda e design, negócios, cultura, idioma italiano, educação, ambiente. Ou seja, nós vamos criar um grande fórum onde nós iremos nos apresentar. Eu não conheço o Arsenal da Esperança, que é a maior realidade de atendimento de pessoas em situação de rua em São Paulo. 1.200 pessoas, feita por voluntários italianos. Ninguém conhece, né? O presidente da festa de Casalute, o presidente da festa de São Vito, a presidente da festa de San Gennaro. São eventos esparsos que acontecem, que estão no nosso DNA da cidade, mas a Itália nem reconhece isso mais. Então, a gente vai fazer esse fórum, um momento especialíssimo de amalgamar, e o Círculo Italiano tem essa responsabilidade de ser protagonista nessa nova ponte Brasil-Itália que o presidente nos provocou. Qual a responsabilidade de ser presidente dessa comunidade tão grande, tão forte? Ser presidente é muito... é denso, é bastante sério, uma carga enorme de responsabilidade, porque é uma entidade de 113 anos, fundada em 1911, junto com o Palmeiras e junto com o Colégio Dante Alighieri. Aí você pega a lista de quem já foi presidente que me precedeu, é muita responsabilidade. Tem fatos históricos durante a guerra, no pós-guerra, onde o Círculo foi o lugar que respondia pelo consulado italiano, porque a guerra impedia de ter contato com o governo brasileiro. Então, tem muita história que, por razões diversas, foi diminuindo e a cidade e a sociedade tomando outras formas, onde o associativismo não foi tendo tanta evidência, né? Um clube de italianos em São Paulo, né? Hoje, qual o significado, né? Então, felizmente, depois do Covid, está tendo essa retomada do presencial, né? Então, o associativismo presencial está de novo, né? Então, quando eu assumi, a gente tinha 214 associados. Hoje a gente bateu 314. Em 3 meses a gente já subiu muitos associados. Queremos chegar até o fim do ano a 500 e no ano que vem 1.000. Né? Número de eventos, que eram 2, 3 por ano, a gente já fez 4, lotados, esgotados, para ouvir música italiana, para comer coisa italiana. Né?
Número de eventos no próprio Círculo Italiano aumentaram. Curso de italiano, o ano passado a gente tinha 120 alunos, esse ano 450. Então, é uma casa que está aberta para receber. E na Itália, cada cidade tem círculo. Então, tem Círculo degli Anziani, Círculo dei Giovani, Círculo di quelli che andano in bicicletta, né? Então, essa palavra círculo na Itália é muito forte. A Itália, ela é essa coisa da família, do vizinho que sabe de tudo da família do outro vizinho, entendeu? Então, o círculo italiano, ele está repreendendo, agora às vezes eu misturo a palavra italiano com o português, a importância dele aqui. Então, tem esse evento de 23 e 24 e tem almoços italianos toda sexta-feira. A gente tem a festa da primavera, que vai ser em setembro. Festa da primavera. Porque o italiano comemora a primavera como assim, é o último momento de alegria antes do inverno. Então, é isso. Então, essa é a importância do presidente do Círculo. Eu talvez errei até o meu traje. Está bem italiano hoje, mas eu deveria ter vindo de terno e gravata, se fosse no estilo Círculo italiano, né? E José, quais são as influências que a gente vê aqui em São Paulo? Claro, né? Como você disse, não é a mesma coisa comer uma macarronada aqui em São Paulo. Não é a mesma coisa, um gelato, né? Até porque é mágico, né? Estar no outro país, comendo a própria culinária, né? Ali, localmente mesmo. Mas quais são as influências que a gente vê? E muitas vezes passa batido pela população mesmo de São Paulo. Mas nos prédios, na arquitetura, na culinária. São Paulo, em especial, vou falar de São Paulo que eu tenho mais referência, né? A arquitetura, ela marca os nossos olhos por meio dos olhos dos italianos todos os dias. O obelisco do Ibirapuera é um monumento feito por um italiano, emendabile, que todo dia representa aquela época que foi construído aquele monumento. É uma época que na Itália aquela arquitetura simbolizava o poder. E olha o que foi construído. Outro símbolo arquitetônico que todo dia a gente vê é o Edifício Itália. Por muito tempo, foi o maior edifício de São Paulo. Por quê? Porque os italianos, em 1955, falaram: queremos demonstrar para a cidade a nossa pujança. Imponência, imponência. Edifício Martinelli, né? O MASP. O MASP é uma obra do Pietro Maria Bardi, né? Então, esses símbolos vão... Então, e aí, a gente vê todo dia, queira ou não, no nosso inconsciente, isso vai estar presente, da forma deles. E a cultura italiana é isso. A cultura italiana, ela, na arquitetura, ela entra. Na gastronomia, quem não sabe, ela está presente. Tem restaurantes italianos que estão resgatando uma coisa, que é a culinária cantineira, das cantinas, que foram perdendo e foram colocando volume nos pratos, quantidade exagerada. Nas próprias festas italianas é um exagero. Né? O que tem de... Então, é a fartura. Acho que talvez era a comemoração que tivessem tido sucesso no Brasil, essa fartura. Né? Então, existe hoje um desalinhamento de expectativa e realidade da parte gastronômica, mas é muito presente. É muito presente, eu vejo também, a parte da moda, né? Onde alguns estilistas brasileiros vão se formar lá fora e trazem essa perspectiva italiana, que é uma moda mais leve, mais, né? Enfim, são várias manifestações que a gente vê aqui, né?
em todos os setores. E aí, na grande distribuição, você vê panetone, biscoito, em vários segmentos, né? Suco de laranja nasceu de um empresário italiano e assim por diante. E no caso, agora a gente volta a falar de um evento que você contou um pouquinho antes do intervalo, sobre o evento de moda que vocês vão fazer, o Círculo Italiano. Tá. Conta pra gente, para finalizar. Então, moda, ser e existir, né? Ser e não aparecer. O que é a moda? A história da moda, né? Desde quando não existia roupa até a moda contada pelos estilistas italianos. Então, tem uma primeira fase desse evento, que é mostrar o que é a moda hoje. E depois tem 3 workshops falando de moda, dizendo para você, em especial as mulheres, mas não somente as mulheres, dizendo o seguinte para você: o que não pode faltar no seu guarda-roupa e por que não pode faltar. É uma provocação. Você, que todo dia olha para o seu guarda-roupa e fala: caramba, não sei que roupa colocar hoje. A resposta do italiano para isso é muito intuitiva e isso você vai ter no nosso evento de moda. Segundo workshop, como receber na minha casa os convidados. Seja olhando a questão de estética da moda, puxa vida, vou colocar uma roupa assim, é na minha casa. Serei eu ou será um personagem que vai receber os convidados? É um preto, branco? Qual é a minha paleta de cores? Não se sabe. Esse seminário da moda vai mostrar. Não posso pôr um copo colorido na mesa dos meus convidados. Por quê? Copo colorido, na época da Idade Média, era para o copo do cara que estava infectado, então não podia tomar naquele copo. E, por último, o último workshop diz respeito a ser e não aparecer. Diz respeito à tua personalidade. Qual é a tua própria? Olha como você está vestida de uma forma toda elegante, discreta, ressaltando, né? Em especial, a questão que o italiano cuida muito, que é a questão da maquiagem. Então, vão ser 4 dias, onde... Qual que é a vontade? De onde nasce esse evento da moda? Nasce que a moda italiana não estava bem dimensionada, os eventos de moda de São Paulo Fashion Week, etc., eles são orientados para os estilistas brasileiros e a gente estava se sentindo meio perdido. Então, esse evento ele vai resgatar e trazer. E aí, lá no Círculo Italiano, vai acontecer uma parte no IED, o Instituto Europeu de Design, que é um símbolo da moda em São Paulo. Você vê que eu falo com a mão, né? E também aqui no Círculo Italiano, onde vão ser os workshops, onde vai ter uma marca que vai trazer vestidos, a gente vai redesenhar, ou seja, o seu guarda-roupa, que está tão preocupado assim, não vai ficar tão preocupado assim, porque a gente consegue o nosso especialista, então a gente vai ter a presença do Francesco Dessi, que é uma sumidade na área de moda italiana, que vai ser o condutor desse evento, né? E que a gente vai tentar dar uma pitada nessa área aqui para a cidade de São Paulo. José, para finalizar, quem quiser saber mais, então, sobre esses eventos e conhecer mais o Círculo, olha eu com as mãos, como que pode fazer? Olha, tem 2 canais muito acessados, onde a gente tem todas as informações. É o nosso Instagram, Círculo Italiano SP. Esse é o nosso Instagram, Círculo Italiano SP. E temos o nosso site também, circuloitaliano.com.br. Maravilha. Foi um prazer receber você aqui. Eu que agradeço e um grande abraço, um beijo no coração e vamos comemorar a vida no Círculo Italiano. Vamos sim. E se você quiser rever este programa, acesse o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV. E o Análise Direta fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.